Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai falar de função quadrática, ou função de segundo grau, né? O que você preferir, tá certo? Já conversamos sobre essa nomenclatura de grau, não vamos ficar falando de novo. Mas vamos lá. Função quadrática, ela se apresenta assim pra gente, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É uma das formas que ela se apresenta. Em outro vídeo eu vou te dizer uma outra forma muito produtiva, chamada forma fatorada. Não deixe de ver, tá bom? Vamos lá, nós temos três coeficientes, assim como na função afim a gente só tinha dois, né? Então tá aqui, ó, três coeficientes, o a, o b e o c, certo? O coeficiente a, ele é muito importante para a gente em relação a gráfico. Por quê? Ele define a concavidade do nosso gráfico. O nosso gráfico tem o formato de uma parábola. Então, função quadrática, parábola. Nossa parábola pode estar com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Quem define isso é o A. E tem uma brincadeirinha muito legal que a gente usa para você nunca mais esquecer. Eu tenho certeza que você não vai esquecer. Pensa. Quando as coisas na sua vida estão positivas, você fica feliz ou triste? Feliz, não é? Então, vem aqui comigo. Quando o A é positivo, você fica feliz. Vê se essa parábola não parece um sorriso. Sim. Agora, quando as coisas na sua vida estão negativas, você fica triste. Então, olha aqui, ó. Quando o A é negativo, você fica tristinho. Olha só. Certo? Então, parábola sorrindo, tá tudo positivo. Parábola tristinha, tá tudo negativo. Deu para associar? Não vai mais esquecer, eu tenho certeza. Um outro coeficiente que eu, na verdade, acho mais importante até do que o A, porque a gente usa ele em cálculos muito mais do que o A, é o coeficiente C. Repara, lá na função afim tinha o A e o B. O A, eu disse que eu preferia que a gente chamasse de taxa de variação, certo? E o B? Ao invés de coeficiente linear, eu pedi que a gente chamasse ele de termo independente. Por quê? Porque ele não tinha x. Aqui, esse cara está acompanhado de um x ao quadrado, esse cara está acompanhado de um x, esse cara não tem nada. Então eu vou pedir encarecidamente que toda vez que a gente fosse referenciar ele, a gente o chame de termo independente. Legal? Então vamos lá. Quem é esse termo independente da parábola? Eu coloquei aqui, ó, tente colocar x igual a zero e ver o que sobra. Vamos fazer isso? Se eu colocar zero aqui, quanto é zero ao quadrado? Zero. Quanto é a vezes zero? Zero. Quanto é b vezes zero? Zero. E o c? O c não é afetado porque ele é independente do x. Então, se eu colocar x igual a zero, todo mundo vai sumir menos o c. Então, o que vai sobrar? Só o c. Olha essa nomenclatura aqui, ó. F de zero eu posso escrever assim ou assim. Concorda comigo? Quer dizer que o x, quando ele é zero, o resultado da função é o c. Só que escrevendo dessa maneira, eu estou te mostrando um par ordenado. Em relação a gráfico, quando uma coordenada é zero, significa que esse ponto está em cima de um dos eixos. Que eixo? Eixo y ou eixo x. Se você não tem a coordenada x, você não pode estar no eixo x, certo? Você está no eixo y. Então, esse ponto pertence ao eixo y. Aí eu vou pedir que você anote aí o negócio. Você vai anotar a mesma coisa que você anotou no B, lá na função afim. Você vai anotar que o coeficiente C é o ponto por onde a parábola passa no eixo y, certo? Eu vou te mostrar isso mais ou menos em outros gráficos que a gente vai fazer. Na verdade, mais ou menos não, vou te mostrar pra caramba, né? Presta atenção. A parábola tem um ponto do eixo y por onde ela atravessa o eixo y, certo? Que ponto é esse? É o coeficiente C. Não tem discussão, não tem conta, é só olhar e marcar. Agora, a parábola também passa por um ponto do eixo x. Que ponto do eixo x é esse? São as raízes. A gente também já tinha falado isso na função afim. Toda vez que um gráfico atravessa o eixo x, ali a gente tem uma raiz. Como a nossa função tem expoente 2, que é uma função quadrática do segundo grau, a gente vai ter sempre duas raízes. Você escutou o que eu falei? Sempre duas raízes. Não, professor. Eu aprendi que a gente pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Não, a gente tem sempre duas e eu vou te explicar. Me dá atenção, confia em mim. E vem aqui, olha só. Para calcular essas raízes, uma das opções é a nossa formulinha de Bhaskara. É a forma mais comum para se calcular as raízes, que é menos b mais ou menos a raiz de um cara chamado delta sobre 2a. O delta é esse carinha aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Ou você pega essa expressão e já coloca aqui dentro, faz tudo direto, ou você calcula aqui fora, pega o resultado e bota lá dentro.
Professor, como é que eu vou ter duas raízes nessa fórmula? Na frente da raiz quadrada tem dois sinais, um mais e um menos. Quando você usar o sinal de mais, você vai achar uma raiz. Quando você usar o sinal de menos, você vai achar outra raiz. Tranquilo? Vem aqui. Se eu falei que raiz é o ponto por onde a parábola passa no eixo x, a minha parábola pode estar assim, não é? Esse cara aqui é o meu eixo x. Passou num ponto, passou num outro ponto, eu tenho x1 e x2 que são as minhas raízes, eu tenho duas raízes reais, olha o símbolo, reais, diferentes. Porque você está vendo um x1 num lugar, o x2 no outro lugar. Mas eu também posso ter a minha parábola tangenciando o eixo x. Essa expressão você tem que lembrar. Tangencia o eixo x. Se ela tangencia o eixo x, só há um ponto de contato. Então só há um valor numérico de raiz. Mas são quantas raízes? Duas. Eu falei que são sempre duas. Mas, professor, eu só estou vendo uma. Sabe por que você só está vendo uma? Porque elas são iguais. Você tem duas raízes reais iguais. Sempre duas, galera. Elas podem ser diferentes ou elas podem ser iguais. Legal? Beleza. Ah, professor, entendi. Então a parábola pode cortar aqui em dois pontos diferentes, pode cortar num ponto só, que aí eu vou entender que as minhas raízes elas são iguais. Show de bola. Mas eu também posso ter uma situação, e eu vou te mostrar ela agora, onde a minha parábola não encosta no eixo x. Professor, se quando encosta no eixo x é uma raiz e essa parábola não encosta, é porque não tem raiz. Tem raiz. Mas ela não pertence ao conjunto dos reais. Professor, existe número fora do conjunto dos reais? Existe. Você pode não ter aprendido ainda, vai aprender já já, mas por enquanto a gente vai dizer que não tem raiz, mas você tem que completar, não tem raiz real, certo? Então, quantas opções eu tenho para raízes no assunto função quadrática? São duas raízes diferentes, duas raízes iguais ou nenhuma raiz real. E, professor, o que define se eu vou escolher essa primeira situação, essa ou essa? Você não escolhe nada. A situação ocorre devido a um camarada, o nosso delta. Professor, o delta ele é tão poderoso assim, ele vai me dizer se eu tenho duas raízes diferentes, duas iguais ou nenhuma raiz real? Vai. Como isso me explica? Claro que eu estou aqui para isso, te explico. Vem aqui, essa raiz é uma raiz quadrada, não é uma raiz quadrada? Legal. Qual é a raiz quadrada de 9? 3, muito bom. Qual é a raiz quadrada de 25? 5, muito bom. Qual é a raiz quadrada de 2? A gente não sabe exatamente, a gente só sabe uma aproximação, né? Mas é um valor que a gente entende que existe? Sim. Aí vai ficar mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Duas raízes diferentes, show de bola. Agora pensa uma coisa. Se o delta for 0, qual é a raiz de 0? A raiz de 0 existe, pelo amor de Deus. Por que a raiz de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Por que a raiz de 25 é 5? Porque 5 vezes 5 é 25. Então a raiz de 0 é 0, por quê? Porque 0 vezes 0 dá 0. Agora, pensa comigo. Se o delta é 0, galera, raiz de 0 é 0. Quando você usar o mais, vai ficar um número mais 0. Quando eu usar o menos, vai ficar um número menos 0. Poxa, por exemplo, 10 menos 0 e 10 mais 0 não dá a mesma coisa? Sim. Se dá a mesma coisa, quando você usar o sinal de mais, você vai achar a primeira raiz. Quando você usar o sinal de menos, você vai achar o mesmo valor. Então eu tenho quantas raízes? Duas, só que elas são iguais. Essa situação aqui, ó, é quando o meu delta dá 0. Você entendeu por quê? Porque raiz de 0 vai dar 0. E mais 0 menos 0 dá a mesma coisa. Então eu terei essa situação. Ah, então quando o delta der 9, 25, 16, 100... eu vou ter duas raízes diferentes, né, professor? Porque raiz de 9 é 3. Mais 3 e menos 3 vão dar dois valores diferentes. Excelente. Quando o seu delta for positivo, a gente escreve maior que 0, né? É a mesma coisa. Eu vou ter duas raízes reais diferentes. Legal. Delta positivo, duas raízes diferentes. Delta igual a 0, duas raízes iguais. Qual é a única situação que falta? É a situação que dá problema para a gente. É quando o delta é negativo. Você não sabe ainda qual é a raiz de menos 2, de menos 3, de menos 4.
O que a gente tem certeza é que essa raiz não pertence aos reais, porque nos números reais eu não posso ter raiz quadrada de números negativos. Não dá. Então, quando você tiver um delta negativo, ou é a mesma coisa falar menor que zero, não é? Você vai ter uma situação como essa. O seu gráfico não encosta no eixo, por quê? Porque essa situação não gerou para você nenhum número real. E nossa função só trabalha com números reais. Recapitulando aqui, ó, muito rapidinho. A gente pode ter um gráfico com duas raízes diferentes, com duas raízes iguais, quando o gráfico tangencia o eixo x, ou a gente pode ter um gráfico voando, né, sem encostar no eixo x. Duas raízes diferentes, duas raízes iguais, nenhuma raiz real. Correto? Delta positivo, delta igual a zero, delta negativo. Show de bola? A gente vai praticar, a gente vai fazer exercício e você vai acabar colocando isso para dentro da sua cabeça. Tá bom? Então vou chegar um pouquinho para o lado para você dar uma pausa e copiar e a gente vai se ver no próximo vídeo. Não desiste não, tô contigo. Valeu?